E aí? Flavinho? Flávio, meu amigo. Com você, Flavinho. Caio, eu me lembrei agora de um texto seu chamado Falando de Deus Sem Nexo, que eu gravei há algum tempo e que a gente já rodou alguma vez aqui na VMVTV, que tem uma frase em específico nesse texto que fala assim: quem provou e viu, desistiu de explicar. E eu me lembrei dessa frase por conta até da próxima pergunta e dessas expressões de fanatismo quando a gente coloca Deus, ou tenta, né, numa caixinha de fósforo, e se esquece da dimensão, do tamanho que a gente sequer compreende, apesar dele viver e falar aqui dentro da gente, mas que nos desautoriza a tentar encaixotar Deus e dizer esse o segue, esse o serve e esse não. Eu estou dizendo isso porque essa pergunta tem, acho que, a raiz parecida com essa que você acabou de responder. Ela diz o seguinte: Caio, como assim Deus é um Deus de todos? Eu aprendi, não sei se certo ou errado, que Deus é Deus apenas daqueles que se convertem a Ele, no caso, ao cristianismo. Como Deus pode ser um Deus de um incrédulo ou de um macumbeiro? Eu não entendi. Bom, é porque você foi ensinado pelo cristianismo, pelas doutrinas do cristianismo. Eu não tenho nada com as doutrinas do cristianismo, eu só fico com Jesus nos evangelhos. Jesus nos evangelhos me diz que eu não estou aqui para separar o joio do trigo, que isso é pecado, dizer quem é trigo e quem é joio. O que você foi ensinado a fazer, o que a religião ensina a fazer, é a separar o joio do trigo, já que o que os discípulos da parábola, quando Jesus contou essa parábola e botou uns supostos discípulos na parábola, eles perguntaram ao Senhor do campo: tu queres que nós separemos o joio do trigo? Porque eles achavam que sabiam a diferença. Eles achavam que sabiam a diferença. E o Senhor disse não, para que no afã de arrancar o joio, vocês não arranquem junto também o trigo. Porque o trigo parece muito com o joio parece muito com o trigo. E Jesus disse: essa não é uma tarefa para homens, essa é uma tarefa divina, essa separação, não se metam nela. Deixem aí, sejam quem vocês são, não se preocupem com quem não é. Mas a religião ensina as pessoas a separarem o joio do trigo agora. Elas dizem o seguinte: se alguém não for batizado na igreja, está perdido. Se alguém não frequentou uma igreja tendo tempo de vida para frequentar, está perdido. Só se aceita que alguém morra e vá para o céu sem antes passar pela igreja. E olhe lá, em algumas igrejas tem que batizar para entrar no céu. Tem que ter um ministro ali jogando água, batizando o cara, senão ele não entra no céu. Imagina, Deus. Ai, Jesus, Deus desse tamanho, que pavor que me dá. Aí o cara é ensinado que se alguém não passar pela igreja, também não vai para o céu. Exceto se estiver morrendo no hospital, acordado do coma, fizer uma confissão sobre Jesus, aí ele escapou, vai para o céu. Mas essa é uma condição assim rara. Se ele tiver mais tempo de vida, ele tem que ir para a agremiação, senão ele está perdido. Fora do cristianismo não há salvação. É isso tudo que foi ensinado para vocês. Agora, a frase que eu citei, você nem sequer identificou a frase, né? Não chegou nem a perceber que eu estava citando Paulo, meu Deus. Porque ele é Pai de todos, está em todos, age por meio de todos. A ele seja a glória, pois, eternamente. Amém. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aqui no contexto de Paulo, escrevendo aos Efésios, quando ele manda que nós vivamos a nossa vocação para a qual fomos chamados para servir a Deus no mundo, com toda humildade. Onde há humildade não há fanatismo, onde há fanatismo não há humildade. Com toda mansidão, onde há mansidão não há fanatismo. Com toda longanimidade, onde há longanimidade não há fanatismo. Suportando-vos uns aos outros em amor, aonde há amor existe tolerância, portanto não há fanatismo. Esforçando-vos diligentemente, é um esforço, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz,
aonde quer que a gente possa ter um encontro de unidade, encontrar as coisas comuns e que sejam muito mais importantes do que pequenas divergências, mantenham esse vínculo convergente para a unidade, para que o que vincule você ao próximo seja paz. Porque há somente um corpo, e não é uma igreja de pedras, nem de paredes, nem uma instituição, é o corpo de Cristo. É a igreja orgânico-mística, que só Deus conhece na sua plenitude, que transcende todas as fronteiras religiosas, só Ele sabe quem é parte desse corpo. E há um só Espírito, o Espírito Santo, agindo no mundo hoje. Meu Deus, se Deus estivesse preso ao cristianismo, eu não queria nada com um Deus que fosse Deus só de cristãos. O Espírito Santo está agindo hoje onde ninguém imagina, onde ninguém nem quer Ele estar presente. Como também fostes chamados numa só esperança da mesma vocação. É a esperança de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É a esperança de que o trabalho do anúncio do Evangelho, mais o anúncio do Espírito Santo, fazendo o Evangelho chegar no coração humano, onde nem sequer vozes humanas chegaram para anunciá-lo, que esse trabalho divino, humano, produza a realidade de que milhares de pessoas do seu coração acalentem o amor de Deus, ainda que isso não seja percebido por nós nas exterioridades vinculadas a qualquer agremiação. Porque há um só Senhor, de todos. Há uma só fé e um só batismo. E essa fé não é a confissão de fé de Westminster, não é a confissão de fé de nenhum credo escrito por ninguém. Essa fé é aquela que só Deus discerne, que vincula um ser humano a Ele, tem a Ele toda a informação possível do Evangelho ou não. Mas como a fé é um dom de Deus, eu também não sei aonde Deus está plantando os seus dons. E um só batismo, a gente fica pensando que é o batismo de levar alguém à frente, jogar água na cabeça dele ou mergulhá-lo em água. Não, esse batismo é o único batismo que existe, é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo de Deus no coração humano. Os batismos humanos são testemunhos públicos, eles são importantes para a afirmação da fé no mundo, na história, mas não são, nenhum deles carrega naquela água poder de natureza essencial para definir quem está partindo para a eternidade em Deus e quem não está. E quem quer que pense de outra forma é pagão. Há um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos, e está em todos. Paulo diz isso também depois de pedir que a mente das pessoas se abrisse, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento. Não dá para compreender, só dá para intuir esse amor, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Gente boa, o que se está fazendo com o Evangelho na cabeça das pessoas é algo de uma minimalização tão nojenta que o que sobra depois a gente não pode mais chamar de Evangelho. Não dá para aproveitar praticamente nada e a mente das pessoas vai ficando assim. Pensei que fora do cristianismo não tinha salvação. Você é católico romano e não sabe disso. Porque quem anuncia essa máxima é a Igreja Católica, que oficialmente dizia e ainda diz que fora da igreja não há salvação. Cuidado com esse catolicismo latente, presente no coração ainda de quase todos os evangélicos. São mais católicos romanos do que imaginam.